Até este momento, nós já conseguimos configurar nosso projeto, usar a ferramenta GI para geração de código automático e ajustar aqui vários detalhes do nosso projeto em relação aos widgets, né? Ao grid view, ao formulário e ao detail view. Antes de continuar a construção de telas, nós vamos ver alguns outros detalhes e lá no final a gente volta a manipular essas telas. Bom, uma outra coisa que é muito importante aqui no nosso sistema é a questão da segurança, que aí a gente vai compreender como dois aspectos, que é a autorização e a autenticação. A autenticação é o sistema reconhecer se quem está alterando dados no sistema pode fazer aquilo ou não. Então, seria aqui nesse recurso de login, aqui ele já mostra, né, que você pode entrar com admin ou com demo, e ele identificar esse usuário aqui. Só que a gente quer fazer essa autenticação lá na minha tabela usuário, tá bom? Eu já tenho uma tabela usuário aqui, então eu já coloquei aqui um usuário Cleiane como login, a senha também como Cleiane, depois a gente vai ver como a melhor forma de colocar essa senha, e o nome do usuário, que eu quero que vá aparecer aqui em cima quando ele logar. Então, por padrão, e isso é a vantagem de usar frameworks, ele já traz todas as classes, funcionalidades de validação, ele também trabalha com a opção de sessão, de token, para a autenticação dos usuários. Então, vamos lá, como que a gente faz? Aqui no material, tá lá no capítulo 11, segurança, tudo isso eu peguei lá da própria documentação do I, que faz essa divisão de autenticação e autorização. Tem alguns outros links também que eu fui colocando conforme outras necessidades que eu fui identificando, e aí eu deixo sempre a referência para vocês olharem. Bom, então para autenticar, primeiro eu teria que criar a tabela, né? A tabela lá de usuário. No caso, eu já tenho aqui essa tabela criada de usuário, então não preciso. A diferença vai ser o seguinte, que a gente já tinha que ter previsto lá no início do projeto, quando a gente fez as migrations, é que o campo que for ser o login da minha tabela, ele tem que ser do tipo unique, senão a classe que vem do framework não vai reconhecer e não vai fazer a autenticação. Então, se na sua tabela o campo que vai ser o login não é unique, a gente tem que alterar essa tabela, tá bom? Aqui eu dei um exemplo de uma outra tabela, que o CPF, que seria o login. No meu caso aqui, eu tenho um campo chamado login. Então, o que eu vou ter que fazer? Criar uma migration, porque lá na minha tabela ele ainda não é. Então, para criar uma migration, fui lá no prompt de comando. Aí eu digito migrate create. Vou chamar aqui de unique. Pergunta se eu quero criar, vou falar que sim. E ele criou. Então, aqui eu consigo visualizar o arquivo que foi criado. E aqui, a gente vai fazer o seguinte. Na hora de que essa migration for executada, vou alterar uma coluna. Alter column da tabela usuário, na coluna login. E aqui o tipo, eu poderia alterar o tipo do dado. O tipo vai continuar sendo string, só que eu quero acrescentar uma restrição. Então, vou colocar aqui unique. E se eu precisar reverter essa migration aqui, eu vou simplesmente tirar a restrição, ela só vai continuar sendo string. Fiz a migration, volto lá no prompt de comando, peço para executar. Ele vai identificar que tem uma, é bom conferir o nome se está correto. Sim, eu quero que seja modificado. Lembrando que algumas restrições, se o banco de dados já estiver populado, pode ser que ele não consiga aplicar. Se eu tivesse 2 logins já com o mesmo nome, ele não ia conseguir aplicar essa restrição. Bom, então já atendi essa primeira premissa aqui. Aqui tem um código que eu acabei de fazer. E aí a gente vai para a configuração inicial. Eu preciso configurar aqui lá no config web, que volta e meia a gente usa aqui. Ele tem lá um componente chamado user, que ele fala qual que é a classe de identificação, né? Que vai ser essa classe de autenticação. E aqui eu tenho que mudar para o nome do modelo da classe que eu quero. No meu caso aqui chama
usuário. Em seguida, eu tenho que modificar essa classe usuário. Eu preciso acrescentar esse recurso aqui, ó. Como ele vai ser a classe que vai ser usada para a autenticação, ela tem que implementar uma interface aqui de identificação, de autenticação. E aí a interface, aí eu abro lá meu modelo usuário e vou acrescentar aqui, implementos. E a interface é quando eu tenho uma classe que obrigatoriamente tem que implementar algumas funcionalidades. E aí o que eu vou procurar? Eu já deixei aqui pronto para vocês, mas está disponível aqui nesses dois links. Vocês vão copiar esse código aqui, ó, que são as funções que aquela interface obriga que esse modelo possua, tá bom? Então, copiou e colou. Se vocês observarem aqui, tem o modelo usuário já, certo? Só que ele não busca do banco de dados, ele não é um Active Record, igual quando a gente cria usando o GI a partir do banco. Ele tem aquelas funções que a gente acabou de colar, porém ela já usa alguns outros recursos porque ele não está buscando do banco, né? Ele está buscando ali só da página final para o usuário. Então, aqui, dentro dessas funcionalidades, o que são essas funções que a gente colocou, né? Encontrar uma identidade, encontrar via token, por mais que a gente não vá usar, tem que ter. A gente pode até deixar vazio, mas tem que ter a função. E aqui a gente vai precisar modificar em 3 lugares. Aqui no getID, a gente tem que colocar aqui nesse campo qual que é a chave primária daquele modelo. No meu caso aqui é ID. E aqui no outro lugar que a gente vai precisar é aqui, ó, find by username. Aqui é qual que é o login, né? Qual que é o campo que é o login. Então, no meu caso aqui chama login em maiúsculo. Aqui, esse username aqui é um parâmetro, então não mexam aqui. E aqui no validate password, aqui no campo senha, tem que colocar o nome do campo do teu modelo que vai guardar a senha. No meu caso aqui também é senha, porém com letra maiúscula. Então, alterei o meu modelo. Aqui tem todas as indicações, o que está em amarelo são os pontos que a gente precisa alterar. Daí, existe um outro modelo que não vem do banco de dados, mas que manipula, né, que tem regras de negócios, que é o modelo login form. E a gente precisa alterar ele em 2 situações. Lá na função validate password e na função get user. Então, vamos procurar lá em models. A gente tem um login form, então não excluam os arquivos que são gerados automaticamente, né, que já vem com o modelo. E aqui ele vai definir, né, que os campos são obrigatórios e ele vai corresponder àquele formulário lá de login, tá bom? Porque é o seguinte, se a gente observar aqui, o meu modelo usuário gerou essa tela para eu inserir novos usuários, manipular esses usuários. E aquele login form, ele gera, né, ele é usado para essa view, que esse campo aqui vai corresponder ao usuário e senha, que vai ser compatível, vai ser comparado com o login e senha desse meu modelo de usuário. Então, tem esse login form e aqui a gente vai colocar o seguinte. Aqui onde tem correct username ou password, a gente vai colocar a mensagem de erro se a pessoa informar o usuário ou senha errado. Então, eu vou colocar login ou senha inválidos. E lá embaixo, no get user, o que a gente precisa fazer aqui é o seguinte. Aqui ele está chamando o model user, a gente não está usando ele mais. No meu exemplo aqui, eu estou chamando o usuário. Bom, uma outra alteração que a gente precisa fazer é no layout. Porque quando a gente quer que apareça aqui o nome do meu usuário, né, que está logado, aqui está sendo, essa barra de navegação é configurada lá no layout. Então, a gente vai lá na pasta Views, tem uma pastinha chamada Layout, que não corresponde a nenhum controller, mas ele aqui que define, né, a estrutura de todas as páginas do meu sistema. E aqui, ó, na hora que eu coloco aqui User Identity Username, até aqui é da biblioteca, é do I. Mas aqui eu coloco o campo que eu quiser do modelo que é a identidade, que é o modelo de autorização, que foi o que a gente configurou lá no Config Web,
que no caso aqui, no meu exemplo, é o usuário. Então, aqui eu posso colocar login, posso colocar senha, posso colocar qualquer campo do meu usuário. Como exemplo aqui, para vocês visualizarem melhor, eu vou colocar o campo nome, que lá no banco de dados eu coloquei Cleiane nome. Então, vamos testar. Então, login. Primeiro, vou colocar uma coisa errada aqui. Ele vai falar, ó, login ou senha inválidos, e já retornou em português. Se eu colocar aqui Cleiane, com senha Cleiane, login, ele está dando erro falando que não conhece essa classe. Como a gente não vai usar esse auth key, eu vou comentar essa linha. Então, lá no meu modelo usuário. Lá no meu modelo usuário, a gente pode deixar vazio. Aqui também ele vai acabar dando erro, a gente pode deixar vazio. E aqui, ó, logout, e aqui mostrou o nome do usuário. Então, se eu der logout, ele saiu. Se eu der login, ele conseguiu entrar. E vai mostrar aqui em cima, aqui eu estou pedindo o nome. Eu poderia colocar aqui, lá no meu layout, colocar lá login, que ia mostrar o que está guardado no login do meu usuário. Esse é o recurso para poder autenticar o usuário usando a minha base de dados.